Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma conversa sobre técnicas de inteligência artificial. Gostaria de agradecer a presença de todos. E hoje nós vamos ver um pouco de implementação de clustering, ou agrupamento, né? Em português a gente chama agrupamento. Então já tem um vídeo lá no canal do YouTube, já tem um vídeo com um pouco da teoria de agrupamento. Também tem um vídeo mostrando algumas contas, alguns cálculos feitos no Caminhos. E hoje nós vamos ver um exemplo de implementação usando Python. Então, não é necessário a pessoa que está vendo essa aula já saber muita coisa de Python, mas é necessário ter algum pouco de conhecimento em Python para entender o que vai ser apresentado. Nessa aula de hoje, eu vou usar dados de uma base chamada Iris Dataset, ou Iris Flower Dataset, que é uma base de dados sobre uma espécie de flor chamada íris, que é muito famosa, né? É um exemplo chamado Toy Example, né? É um exemplo de brinquedo que é muito usado para quando a gente está começando a estudar processamento de reconhecimento de padrões, IA e etc. Então eu vou só compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês que flores são essas. Estão vendo? Ok. Então, a flor íris, ela tem três variedades, né? Uma delas é a íris setosa, que é essa flor que vocês estão vendo aí, que é roxa. A outra variedade é a íris versicolor, também é roxa, mas observe que as pétalas dela têm uma parte arredondada na ponta, né? Que não é tão arredondado no caso da íris setosa. A íris versicolor, ela é mais arredondada nessa ponta. E a íris virgínica, que ela também é roxa, também tem um certo arredondamento na ponta, mas o roxo dela é mais claro, né? Ela tem um roxo mais claro. Então, essa variedade de flor, íris, ela difere principalmente pelo comprimento e largura da pétala e comprimento e largura da sépala. E um pesquisador, há muitos anos, né, há décadas, ele fez a medição de 150 flores, 50 de cada categoria dessas três, medindo o comprimento da pétala e comprimento da sépala, largura da pétala e largura da pétala. E aí ele coletou 4 medidas dessas 150 flores para fazer análise estatística em cima desses dados. E é em cima dessa variedade de flores que a gente vai fazer os nossos exemplos. Então, se em algum momento tiver ruim o som, ou você não estiver vendo, ou quiser parar para fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Para fazer esses exemplos de implementação, nós vamos utilizar o Google Colab. Então, aqui eu estou no Google Drive. Aí no Google Drive você pode vir aqui em Novo, More, Google Collaborator, que na verdade é um notebook do Python que executa o processamento lá nos servidores do Google. Você não usa o processamento do seu computador, você usa o processamento do Google. Ele cria esse notebook, aqui eu vou mudar o título, vou colocar aula prática IA. Enter. E vamos começar a fazer algumas coisas aqui. Então, nós temos tanto modo terminal quanto modo texto. Por exemplo, eu posso adicionar uma linha para digitar texto aqui.
Deixa eu mudar ela para cima. Dou duplo clique, aí eu posso escrever. Então, eu posso colocar aqui, aula prática 1. Botar esse negrito. Aumentar a fonte. Aí, vamos ver exemplos de implementação de agrupamento com o algoritmo Amix. Shift Enter e o texto fica lá. A outra linha é uma linha de terminal, como se você estivesse na linha de comando do seu computador. Você pode dar comandos, por exemplo, ls, Shift Enter, ele executa. Deixa eu ver alguém pedindo para entrar. No começo ele é um pouquinho lento, mas depois ele vem. Vou executar. Mais rápido. Tá vendo? Ó, ls, ele executou o que está nesse diretório. Só que não é isso que a gente quer, né? Então vamos começar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar as bibliotecas que serão necessárias para fazer essa implementação. E a primeira implementação que a gente vai fazer é uma análise rápida, uma exploração dessa base de dados Iris. Então eu vou importar a biblioteca matplotlib como PLT, que é a biblioteca que eu vou usar para fazer plotagem, né, para expor gráficos. E vou importar também a biblioteca scikit-learn, quer dizer, por enquanto apenas os dados dela, né, os datasets, porque nessa scikit-learn ela já tem vários datasets prontos, né, várias bases de dados, e uma delas é a Iris. Importou, ok. Aí agora vou carregar a base Iris. Então, Iris está lá em datasets do scikit, load, Iris. E vou também já colocar os atributos numa variável x e os rótulos numa variável y. Porque essa base, ela tem é um arquivo CSV, geralmente você pega como arquivo CSV, né? CSV, para quem não sabe, é um arquivo separado por vírgulas, em que os dados estão separados por vírgulas, aí tem 150 linhas e 5 colunas, sendo as 4 primeiras linhas são largura e comprimento da pétala, largura e comprimento da sépala, e a última linha é a íris, é a categoria 012, né? Se é íris vigínica, íris versicolor ou íris setosa. Aqui no dataset do scikit-learn, ele já separou as 4 primeiras colunas em dados e a última coluna como target ou label, né, ou rótulo de cada uma dessas linhas. Então, resumindo, é uma matriz, 150 colunas, quer dizer, 150 linhas, 5 colunas. Então, suponha que a gente não conheça esses dados e queira ter uma impressão sobre como é que esses dados estão dispersos em relação aos atributos, né? Então, eu vou colocar isso em variáveis auxiliares, por exemplo. Eu quero apenas os dados da categoria ou da classe 0, numa variável separada. Então, de todos os dados que estão na variável x, eu vou pegar apenas aqueles que têm rótulo 0 e vou guardar em x class 0. De todos os dados que são da categoria 1, eu vou guardar na variável xclass 1. Em seguida, eu vou plotar com um gráfico de dispersão, ou scatterplot, esses dados. Primeiro, da xclass 1, que são todas as linhas, coluna 0. Para pegar apenas o atributo que está lá na coluna 0, que provavelmente é largura da pétala. Xclass 1, coluna 1, né? Coluna 0 e coluna 1, cada um vou botar no eixo. Coluna 0 no eixo X, coluna 1 no eixo Y do gráfico scatterplot.
e vou pintar essas bolinhas de cor vermelha. Em seguida, eu mando mostrar o gráfico. Então, Shift Enter. Opa, vamos ver. Tem um erro aqui. Matplotlib has no attribute scatter. Como assim? Ah, tá. Porque aqui é matplotlib.pyplot. Agora, XY deve ser do mesmo tamanho. Vamos ver agora qual o problema. Ah, tá. Aqui eu tenho que dizer que são todas as colunas, todas as linhas da coluna 1. Agora, Shift Enter. Então, observe que nesse gráfico a gente tem todas as... Cada bolinha dessa representa uma amostra de flor, sendo que no eixo, em um eixo a gente tem largura e no outro a gente tem altura da pétala dessa flor. Agora, suponha que a gente quer ver se existe alguma sobreposição ou separação em relação a outra categoria de flor. Para isso, eu vou plotar aqui por cima desse gráfico também o da outra categoria, que no caso é XLS0. XLS0. As colunas também são iguais, 0, 0 e 1, para ser a mesma característica. Eu vou mudar a cor da bolinha aqui, para a gente diferenciar uma classe da outra. Então, observem que esses dados, para essas duas colunas de atributos que foram escolhidas, são linearmente separáveis. Linearmente separáveis. Que é uma das coisas que eu falei em um dos vídeos que estão lá no canal, né? Quando você pode traçar uma linha que separa os seus dados, e essa linha reta separa bem os seus dados, nós dizemos que esses dados são linearmente separáveis, que é o caso dessa base Iris Dataset para esses dois atributos. Então, suponha que a gente mudasse aqui, ao invés de ser coluna 0 e coluna 1, fosse coluna 0 e coluna 2, por exemplo. Vamos ver se seria ainda linearmente separáveis. Seria ainda muito mais separado, né? Porque observe que tem uma separação bem nítida. Se fosse coluna 3, separáveis também. Mas para o caso dessas duas categorias de flores, né? Então, se ao invés da categoria 0 e categoria 1, a gente estivesse tratando com a categoria 0 e categoria 2, seria separável? Seria, né? Para esses atributos aqui. Então, se eu voltar isso aqui para 1, também. Então, é muito bem separado os dados dessa base. Por isso que ela é muito utilizada em exemplos quando a gente está aprendendo. Até aqui, tudo claro? Então, isso é uma análise que a gente faz no começo, quando a gente está se adaptando com os dados, né? Para enxergar que tipo de abordagem a gente vai aplicar. Então, em seguida, né, o próximo passo agora é eu imaginar o seguinte. Suponha que você tenha uma base de dados que você não tem os rótulos, né? Por acaso, nesses dados aqui a gente tem os rótulos, mas muitas vezes no mundo real você não tem os rótulos. Aí que rótulos são esses? Por exemplo, vamos ver um exemplo. Você tem dados de compras de um determinado consumidor e você quer agrupar esses consumidores, você tem dados de compra de consumidores, você quer agrupar esses consumidores pelo perfil, se ele, por exemplo, se eles gostam de produtos tecnológicos ou se eles gostam de livros.
Aí, pelos hábitos de compra dele, você pode executar um algoritmo de agrupamento e ver se as pessoas que foram agrupadas nesses grupos, se elas têm hábitos comuns de consumo de produtos, né? Mas que de antemão você não tem o rótulo, você vai ter que olhar os dados e verificar o que foi agrupado. Então, seguindo nesse raciocínio, eu vou agora importar do scikit-learn, né, sklearn, o algoritmo de agrupamento chamado caminhos, que já está pronto lá também. E também, para auxiliar, eu vou importar uma biblioteca chamada NumPy, que ela é muito útil para fazer operações algébricas, né, tanto de álgebra linear como de álgebra vetorial, e a maioria dos processamentos, se o computador tem processamento paralelo, se tem GPU, NumPy já é preparada para lançar esse processamento em modo paralelo. Então, é uma biblioteca muito utilizada para processamento de alto desempenho. Eu vou precisar também da biblioteca de operações matemáticas. Eu vou criar um array X, tá, no modo NumPy, porque NumPy também tem um tipo de array próprio, que é utilizado para fazer processamentos de alto desempenho, e aqui eu vou preencher ele com algumas variáveis. Se assemelha com uma lista, né? Isso aqui, uma lista de listas. Mas só que é um array NumPy, né? Você dá como entrada uma lista pode dar como entrada uma lista de listas para um array NumPy. Deixa eu só ver isso aqui. 10, 4, 10, 0. Então, para checar, retomando aqui. nparray, sim, está faltando aqui os parênteses, né? Porque isso é uma função, um método. Eu posso verificar aqui, por exemplo, x, qual é o shape dele? X maiúsculo. 6 por 2, né? Então, é um array de 6 linhas e 2 colunas. Aí, suponho que cada uma desses arrays de 2 colunas sejam atributos ou características de algum fenômeno, de algum conjunto de dados que você está estudando, e você quer agrupar eles usando caminhos. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um objeto da classe caminhos, que é feito usando um construtor, que o nome é caminhos, com KIM maiúsculo, e esse construtor ele recebe alguns parâmetros. Os parâmetros que eu vou dar como entrada aqui são a quantidade de clusters, ou de grupos, que eu quero que os dados sejam agrupados, vou colocar 2. E eu vou definir um estado aleatório inicial para permitir que eu possa fazer como é que chama? A reprodutibilidade do experimento, né? Se eu coloco esse random state fixo, toda vez que eu executar, ele vai dar o mesmo resultado. Aí, para executar o algoritmo caminhos, basta fazer caminhos.fit e dar os dados de entrada, que no caso aqui estão num PyArray X. E uma vez que eu dou Enter, ele executa o algoritmo, né? Aqui ele deu só a saída do que foi executado, ó, algoritmo alto, cop x, em 2 clusters, número de inicializações 10. Ou seja, isso aqui são todos os parâmetros que esse algoritmo recebe. Caso você não dê como entrada eles são utilizados o modo padrão, né? Que ele faz 10 repetições. Não sei, se você assistiu o vídeo que eu falo lá de caminhos, eu falo que na maioria das vezes, a gente tem que fazer várias inicializações diferentes dos clusters iniciais, né, das médias iniciais,
para poder encontrar o melhor resultado. Nesse caso, por padrão, no scikit-learn, ele faz 10 inicializações. Aí tem se é verboso ou não, etc. Então, voltando aqui, para executar o caminho, basta fazer fit x. Depois, os outros parâmetros você pode estudar para ajustar para o seu problema. Então, ou só mais uma coisa interessante aqui é se você tem múltiplos processadores no seu computador, você pode fazer esse processamento paralelo, caso você esteja lidando com muitos dados, usando essa variável njobs. Ao invés de ser none, você pode colocar quantos processos paralelos você quer que sejam executados. Aí suponha que agora eu tenho uma variável de teste, também um PyArray, e essa variável, na verdade são duas variáveis, uma com 00 e a outra com 12, 3. E eu quero saber a qual cluster pertence cada uma dessas variáveis. Mas antes disso, deixa eu só plotar uma coisa aqui para vocês verem. Se eu fizer caminhos, para não executar de novo, vou já colocar aqui na outra linha. Executa aqui, caminhos, ponto, clusters, centers. Esse caminhos.clusterCenters, ele vai mostrar quais são os valores dos centros dos clusters que foram obtidos com o agrupamento executado pelo método fit. Tá dando assim, porque não é clusters, é cluster. Ok. Então, o primeiro centro tem valores 10, 2, e o segundo centro tem valores 1, 2. Então, se eu pegar uma nova variável, né, xtst, e perguntar ao algoritmo a qual cluster cada uma dessas variáveis pertence, eu vou ter como resultado os grupos a que elas pertencem. Para fazer isso, eu preciso eu vou criar uma variável predvals, que é valores preditos, caminhos.predict, que é o algoritmo de predição, né, que quando a gente está falando de classificação, a gente chama também de a função de teste, né? Mas no caso aqui é para predizer, dado uma entrada, a qual cluster essa entrada pertence. E ela pode receber tanto um único valor quanto uma matriz de valores. No caso aqui, xtst é uma matriz com dois valores, duas linhas. Cada linha representa uma amostra de dados. Depois eu mando exibir esse predvals. Tem alguma coisa errada. Data type not understood. XTST. Tá dizendo que eu criei errado o NP-Array? Ah, tá. Porque, na verdade, o NP-Array só recebe uma lista de listas. Pronto. Aí. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro elemento, a primeira amostra de dados, pertence ao cluster 1, e a segunda amostra de dados pertence ao cluster 0. Então, repetindo o que foi feito aqui, né? Primeiro, a gente tem uma amostra de dados, que eu vou chamar amostra de dados de treinamento, que é esse X maiúsculo. Depois, eu crio uma classe para realizar agrupamento com caminhos, e esse agrupamento vai ser feito em dois grupos, com a semente de aleatoriedade 0. Aplico fit para executar o algoritmo caminhos. Fit com X, né, com os dados de entrada. Aqui eu simplesmente visualizei os clusters, os centros dos clusters. Aqui eu criei uma variável com dados de teste e fiz o predict, que é para cada um desses dois valores, ele atribuir a qual cluster pertence. E
aí está um exemplo de aplicação do caminhos com dados, vamos chamar assim, dados sintéticos, né? Que não são dados de um problema real. Agora, isso aqui foi só para vocês entenderem como é que usa o caminhos. Agora vamos aplicar isso na base íris. Então, para aplicar na base íris, nós vamos, eu vou criar aqui mais uma de aleatoriedade, garantir a reprodutibilidade, Random 5. A base íris já foi carregada lá em cima, né? Então ainda está dentro dessa mesma seção, eu não preciso carregar de novo, está aqui. Só para deixar claro, eu vou colocar de novo na variável x os dados, a variável y os rótulos, a base íris. Vou criar um objeto caminhos, né? Também agora eu posso criar dois clusters, clusters, igual a 2. Aí faço caminhos.fit, dois dados como entrada, e visualizo os clusters. Caminhos.cluster centers. Shift Enter. Pronto. Então aqui, ó, observe que nesse caso eu utilizei todas as colunas da base de dados, né, as 4. Largura e comprimento da sépala, largura e comprimento da pétala. Por isso que a gente tem 4 colunas. E são 2 linhas, por quê? Porque cada linha corresponde a um cluster. Como eu dei como entrada aqui 2 clusters, ele gerou como cluster centers 2 linhas e 4 colunas. 2 linhas, 2 clusters. 4 colunas porque são 4 atributos. Então, isso foi o agrupamento da base íris. Mas, simplesmente ver os números não vai nos ajudar muito, né? Vamos tentar visualizar isso, utilizando as funcionalidades de plotagem do Python. Então, vamos agora chamar as funcionalidades para plotar 3D. Então, 3D, import, Axis 3D. Já foi, dataset já foi. Então, próximo passo, eu vou definir uma função f plot figure, que recebe como entrada os dados, o nome do que vai ser plotado, o estimador, que é o objeto da classe caminhos, que vai ser executado, o número de uma figura, porque eu vou plotar várias, e os títulos, um array com strings com os títulos, né? 2 pontos, já idento automático, aí eu vou jogar o resultado da figura numa variável fig para eu poder manipular ela. Fig num, qual é a figura da vez, fig size, dimensões, no caso aqui 4, 3. Por que 4, 3? Porque eu vou plotar 4 figuras. Aí, a x recebe. Essa parte que eu estou fazendo aqui, ela não faz parte muito da questão de agrupamento, mas eu preciso implementar para facilitar como é que diz, a visualização do resultado, né? Infelizmente, e eu não vou entrar em detalhes aqui nessa parte de plotagem gráfica, porque não é o conteúdo principal, é o conteúdo auxiliar, né, para a gente conseguir exibir a figura. Então, eu só vou falar algumas coisas rápidas sobre isso, né. Então, aqui eu estou criando um ambiente de plotagem 3D, e é um retângulo, na verdade é uma figura geométrica que a gente diz as posições os ângulos de inclinação de esquerda a direita
em cima e embaixo, por isso que aqui é 0, esquerda, 0, direita, em cima, 0,95, embaixo, 1. Elevação e azimuth é em relação ao ponto de vista de quem está visualizando a figura. É o ângulo de deslocamento de quem está vendo a figura. Então, uma vez que eu tiver isso pronto, eu posso... lembre-se que... Só puxar um pouquinho aqui. Lembre-se que, no início, eu dei como argumento aqui um est. Esse nosso est equivale ao caminhos, ao objeto caminhos, que tinha sido usado anteriormente, né? Então, aqui eu posso fazer fit x, que x são já de entrada. Posso pegar os labels, os rótulos, que foram atribuídos a esses dados após o fit, né, a qual cluster cada uma dessas amostras pertence. E, em seguida, eu vou plotar isso num scatter plot. Então, a x.scatter, só que agora é um scatter plot 3D, né? Então, x, todas as linhas, coluna 3, x, todas as linhas, coluna 0, x, todas as linhas, coluna 2. Eu escolhi atributos específicos, que não são os 4, são apenas 3 deles. Aí os rótulos vão ser os labels que eu peguei antes, mas só que com o tipo float, né? np.float. Eu vou pintar as bordas desse negócio de vermelho para ele, não, de preto. Edge, color. Dar uma distância, 12, e incrementar o número da figura. Figura 1, mais 1. Observe que foi dado como entrada aqui, eu vou incrementar ele e retornar atualizado. Okay. Temos uma função para plotar, para fazer o clustering e plotar uma figura. Agora, continuando. Já temos os dados aqui em cima, os dados já estão na variável x e y. Y são os rótulos, x são os dados. E vou criar um array, quer dizer, na verdade é uma lista, né? Uma lista de tuplas com um título para o agrupamento que eu vou fazer e o objeto da classe caminhos. Então, eu vou fazer um caminhos da íris com 8 clusters. Isso é uma tupla, tem que colocar entre parênteses. Aí o objeto, caminhos, n clusters, igual a 8. Aí, vou criar também uma com 3. Eu vou criar mais duas, uma com 3 e outra alterando a inicialização. Então, deixa eu só copiar isso aqui. Três clusters. Mais um. Agora também com 3. Mas com uma má inicialização, vamos dizer assim. Má init. 3. E vou fazer uma ninit. Ninit igual a 1. Ninit igual a 1, eu chamei de má inicialização, porque por padrão ele faz 10 inicializações. Ele roda 10 vezes o algoritmo. Quando eu colocar só 1, isso não é uma boa estratégia, por isso que é má inicialização. Observe, isso é uma lista de tuplas. Cada tupla dessa é um par. Nome da instância de algoritmo e objeto caminhos. Vou inicializar a variável fig_num igual a 1. Criar uma lista com os títulos, que são simplesmente 8 títulos, quer dizer, 8 grupos.
três grupos, e vou chamar três grupos ruins, né? Esse ruim aqui, porque só teve uma inicialização. Agora, vou fazer um loop, vou implementar um loop que vai percorrer esses estimadores, e para cada um deles vai executar o algoritmo plot figure, né? Essa função plot figure. Então, for name est, né? Estimators, são os estimadores, aquela lista que está ali. Faço o seguinte, fignum recebe plot figure, que é essa função que está em cima, o método, que a gente chama de método. Aí, recebe como entrada os dados, x, o nome, o estimador, o número da figura e o array de títulos. Em seguida, sai do for, figure.show. Aí aqui tem uma coisa estranha de Python, né? Porque esse fig, essa variável fig, ela foi declarada aqui dentro dessa função. Mas só que o Python ele não é muito exigente quanto ao escopo das variáveis, né? Como outras linguagens, como C++, C, Java, etc. Então isso permite você usar essa variável aqui, ela tem sido declarada dentro do escopo de outro método, mas isso não é um bom hábito de programação, tá? Não faça isso em casa. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu já executei essa daqui. Agora, essa daqui. Vamos ver. Ele deu um erro. Namefig não está definido. Tá vendo o que eu falei? O fig não está definido. Então, eu vou fazer o seguinte. Mas, na verdade, nem precisava, porque quando ele fez lá em cima scatter, ele já exibiu, né? Mas para tirar esse erro daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar também o fig aqui, para poder usar ele aqui. Ele reclamou. Está dizendo que int object is not iterable. Pode ser a ordem, né? Deixa eu ver. Fig num. Será que é porque precisa de um parênteses nesse retorno? Não. Para evitar confusão e a gente tem pouco tempo, eu vou simplesmente comentar isso aqui. Isso aqui. Então aqui estão os resultados das três execuções do algoritmo Caminhos em três situações diferentes. Na primeira, com 8 grupos, deixa eu aumentar esse zoom aqui, um agrupamento de 8 grupos, cada cor de bolinha representa um grupo, um agrupamento com 8, quer dizer, com 3, só que 10 inicializações. Observe que faz bem mais sentido, né? Porque a gente tem um grupo de bolinhas amarelas, um grupo de bolinhas roxas e um grupo de bolinhas ciano, e elas estão razoavelmente separadas. E aqui foram 10 inicializações, e aqui a gente tem 3 grupos também, com apenas uma inicialização. Né? Não ficou tão ruim, porque esse com uma inicialização só, porque essa base de dados íris, ela é muito fácil de o algoritmo conseguir lidar com ela. Então, o que mais que a gente pode fazer com essa base íris? Deixa eu puxar aqui. O que mais a gente pode fazer seria, por exemplo, plotar os dados da íris usando os rótulos corretos, né? Só para a gente ver como é que seria
essa separação. Mas claramente dá para enxergar aqui que esses grupos são realmente cada uma das classes, né? Vigínica, versicolo e cetose. Então, repetindo o que foi feito, a gente executou caminhos de 3 formas diferentes, com 8 grupos, 3 grupos com 10 inicializações e 3 grupos com 1 inicialização. Mas só que existe uma questão aqui. No mundo real, na vida, quando você se depara com um conjunto de dados e é uma situação de agrupamento, é o que a gente chama de treinamento não supervisionado, ou seja, você não sabe com antecedência quais são os rótulos. E se você não sabe quais são os rótulos, consequentemente você não sabe quantos grupos é a melhor escolha para fazer esse agrupamento. E um dos parâmetros exigidos para o Caminhos é a quantidade de grupos. Então, se você não sabe quantos grupos são, como é que você escolhe o menor número de grupos, o melhor número, a melhor quantidade de grupos para rodar o Caminhos? Aí existem várias abordagens para resolver para solucionar essa questão. E uma das abordagens mais utilizadas é utilizar uma coisa chamada inércia do agrupamento. A inércia do agrupamento é simplesmente o cálculo da soma dos quadrados intragrupos. Soma dos quadrados intragrupos entre a distância da amostra até a média do centro do grupo, certo? Então, repetindo, deixa eu só olhar. Lembra que aqui em cima a gente tem os cluster centers? Então, para cada amostra, você pode fazer a subtração da dimensão 1 da amostra menos dimensão 1 do centro do cluster. Dimensão 2 da amostra menos dimensão 2 do centro do cluster. Ela eleva ao quadrado cada uma delas e soma. Aí tem uma soma cumulativa. E essa soma acumulada é chamada de inércia. Quanto menor essa soma, melhor o agrupamento. Porque quer dizer que os dados estão mais próximos dos centros. Quanto maior essa soma, pior o agrupamento. E aí, qual é a estratégia para determinar o número de cluster perfeito? Você pega um subconjunto dos seus dados, pega aleatoriamente um subconjunto dos seus dados, e faz vários agrupamentos, variando a quantidade de clusters, e observando a inércia de cada um desses agrupamentos. Quando a inércia cair abruptamente e não houver mais modificação no valor, é porque aquele valor de inércia representa a quantidade de cluster ideal para esse conjunto de dados que você está analisando. Então, vamos fazer uma avaliação aqui, para esse conjunto de dados da IRIS. Então, inércias igual, vai criar aqui uma lista vazia, K igual a ranges, ou seja, eu vou testar quantidades de clusters de 1 até 14. For K minúsculo, né? K até K. KM recebe caminhos. N clusters igual a K minúsculo, né? Fazer uma execução com um cluster, com 2, com 3, com 4, com 5, e assim sucessivamente. KM igual a KM.fit. X, que são os dados, né, que a gente já tem carregados, e também vou pegar as inércias e fazer um append na lista, né. A cada agrupamento desse, eu vou guardar a informação da inércia dele, que já é um atributo da classe caminhos. Ele já calcula isso, deixa guardado na variável inércia underline. Em seguida, eu vou plotar um gráfico para todas essas inércias, para observar quando ocorre essa queda da inércia e não ocorre mudanças mais, né? Então, xlabel, atribuir labels aqui para os eixos. Ylabel, inércia, né? E no X estão a quantidade de clusters e no Y estão os valores das inércias. Vou atribuir também, eu vou fazer, na verdade, deixa isso aqui assim, deixa eu ver, dar um título ao gráfico. Esse método também é chamado de método do cotovelo. Vocês vão entender já já por quê.
ponto show. Enter. Shift Enter. Pronto. Então, observando o gráfico, eu acho que vocês entendem agora por que é método do cotovelo, né? Porque o ponto, porque aqui, ó, no eixo X a gente tem K, que são os clusters que foram testados, né? Com 1, que é esse aqui em cima, que tem a maior inércia possível, ou seja, o pior resultado possível se fosse só um cluster. Um resultado razoável seria com 2 clusters, outro resultado melhorzinho seria com 3, com 4, com 5, com 6 e assim sucessivamente. Mas observe que do 3 em diante não muda muito mais. Isso quer dizer que uma escolha boa de quantidade de clusters é o 3. Né? Então, eu posso mudar esse gráfico, já agora que eu sei que o 3 é um número bom, e colocar um rótulozinho ali, né? Por exemplo, eu posso colocar um texto nessa figura, na posição 300. Esse negócio está atrapalhando. 300, contexto, melhor K. Família da fonte aqui. Family igual namespace e font size igual 10. Voltando novamente. É aqui, ó. Agora tem o melhor K na posição 3. Na verdade, esse método do cotovelo, ele deve ser aplicado antes de você executar o caminho em todos os seus dados. Você executa ele primeiro para determinar qual seria a melhor quantidade de clusters para o seu problema. Então, você pega uma amostra aleatória de dados, um subconjunto, executa o método cotovelo, determina qual é o melhor K, e em seguida aplica esse K com caminhos para todos os seus dados. Algumas ressalvas quanto ao uso do caminhos. O caminhos tem como métrica principal de distância, acho que eu já falei isso lá no outro vídeo, a distância euclidiana. E a distância euclidiana ela não funciona bem em algumas situações. Então, deixa eu mudar aqui a exibição da apresentação para eu apresentar em outra ferramenta aqui. Share. Estão vendo a minha tela? A tela aqui que eu estou escrevendo. Pronto. Então, caminhos é útil quando você quando você faz um scatterplot dos seus dados e eles têm um formato que se chama convexo. Convexo quer dizer que se você fizer por exemplo, se englobar todos esses dados aqui e traçar uma reta de qualquer ponto de dentro da região para qualquer ponto de dentro da região, essa aqui não está muito convexo não, mas a reta tem que estar toda dentro da região. Então, traça daqui para cá, vai estar aqui. Traça daqui para cá, vai estar aqui. Se você tiver um conjunto de dados que não é convexo, por exemplo, se fosse um conjunto de dados assim, quando você delimitasse essa região, ó, e traçasse a reta, né, de um ponto para outro, ou várias retas de um ponto para outro, você vê, por exemplo, que existe uma reta que vai daqui até aqui, e parte da reta está fora. Então, isso aqui não é convexo. Não convexo. Então, para problemas não convexos, caminhos não funciona bem. Então, por isso que você, antes de aplicar o caminhos, você tem que explorar bem os seus dados. Tem que conhecer bem seus dados. E aí, depois de conhecer bem seus dados, você
poderá escolher o caminhos ou outro método de agrupamento que a gente pode falar posteriormente, que existe uma infinidade de agrupamentos. Aí, outra questão prática que surge nesse estudo de agrupamento existiria uma forma quantitativa de avaliar a qualidade do resultado, né? Porque aqui a gente avalia a qualidade do resultado olhando para as figuras, né? Existe, mas só que a maioria dessas abordagens quantitativas, elas consideram que você tem pelo menos parte dos seus dados rotulados, porque aí ele faz uma comparação entre os grupos que foram criados e em quais grupos esses dados seus que estão rotulados estão contidos, né? Então tem essa questão também de avaliação quantitativa. Você precisa ter pelo menos alguns dados rotulados para avaliar quantitativamente a qualidade do resultado do agrupamento. Então, isso era o que eu tinha planejado para hoje. Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração a fazer, algum comentário, algo que não ficou claro, ou que poderia melhorar, então a gente tem uns 10 minutos para falar sobre isso. Com vocês a palavra. Professor, eu tenho duas dúvidas. Pode falar. Duas curiosidades, mais ou menos. Primeiro, o caminhos, ele pode ser usado como texto? Pode ser usado com qualquer coisa, desde que você... Quer dizer, pode ser usado com qualquer tipo de dados, desde que você converta a representação dele para valores, ou para valores numéricos, ou que você use uma medida de distância que permita você calcular a distância de um atributo para outro. Por exemplo, no caso de texto, uma medida de distância, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma medida de distância entre strings, por exemplo, que verifica quantas modificações você precisa fazer num string para ela se transformar na outra. Aí essa quantidade de transformações seria a distância de uma para outra. Então, se você consegue inserir essa medida de distância dentro do algoritmo de caminhos, aí você pode usar caminhos para string. Tem um aluno de iniciação científica que trabalhou comigo até o ano passado, que ele trabalhou também fazendo esse tipo de agrupamento com string. Pode falar. Isso seria a minha distância de similaridade, no caso. Exato, porque a gente precisa, o principal é isso, é a distância entre as amostras suas. Se você tem uma distância adequada para a representação de dados que você tem, aí você pode botar no caminhos. O problema é que, por padrão, o caminhos vem com distância euclidiana para números, né? Aí talvez você tivesse que implementar o seu caminhos, né? Que foi o caso lá do meu aluno de iniciação científica. Porque, no caso, eu ia perguntar, já que ele pode ser usado como texto, qual seria, como é que ele se basearia essa distância de similaridade para mapear de uma palavra para outra? Mas aí, no caso, o procedimento é ao contrário. Eu tenho que pegar a minha distância de similaridade e jogar para dentro do caminho, no caso. Tá. Ok. Bom, acho que era só essa mesmo. Deixa eu ver se não aparece outra aqui. Tá. Mais alguém? Eunice? Oi. Você acha que seria melhor você aprender a implementação do algoritmo, como ele trabalha por baixo dos planos, para realmente entender ele melhor? Ou você acha que só saber implementar ele a partir da biblioteca já pronta já é uma abordagem suficiente para conhecer IA ou para implementar isso, talvez futuramente na vida? Eu acho que não é necessário, assim, porque tem dois tipos de... A gente pode trabalhar com IA de duas formas principais, né? Uma forma é como usuário, que é o que a maioria das pessoas faz, né? A maioria das pessoas diz, eu trabalho com IA, mas elas usam as bibliotecas. E não há nada de mais nisso. Não é ruim isso. E a outra forma é se tornar um contribuidor da IA, um pesquisador de IA mesmo, que vai implementar algoritmos novos e contribuir para os algoritmos existentes. Se a pessoa quer ser um usuário de IA, para aplicar em IA em diversas áreas diferentes, ele não precisa entender a implementação por baixo da biblioteca, mas ele precisa estudar um pouco da teoria para fazer escolhas inteligentes dos parâmetros. Sim. Entendeu? Então, ele tem que estudar um pouco da teoria para saber por que esse método do cotovelo tem que ser aplicado antes para determinar a quantidade de cluster. Se a pessoa não sabe a teoria,
ela simplesmente vai executar várias vezes com várias quantidades de clusters diferentes, adoidado, procurando que dá o melhor resultado, até alcançar um resultado satisfatório e parar. Ao invés de usar algo metódico, conhecendo o que está sendo feito. Entendeu? Uhum. Tá, esclareceu? Ou ainda tem alguma Entendi. Obrigado. coisa? Mais alguém? Então, eu repito uma coisa. Essas aulas que eu estou dando são de introdução. Então, tem uma série de outras coisas que a gente pode falar sobre caminhos, sobre outros métodos de agrupamento, mas que numa aula de 1 hora não dá tempo. E também e tem algumas pessoas aqui que estão aprendendo a programar em Python agora. Eu também não posso aloprar dando um monte de coisa de cálculo, nem de álgebra, etc. Né? Estou dando uma visão geral que eu acho que vai ser suficiente para a pessoa pegar algum conjunto de dados e fazer alguns testes, aí depois ler mais um pouco. Eu estou dando uns direcionamentos, falando do algoritmo que existe, como é que você faz. Aí, a partir daí, a pessoa pode seguir sozinho, né? De fato. Vamos lá, Porque gente. também, dessa maneira que você está apresentando, é para introduzir a todo mundo, né, de certa forma. Tipo, mostra para ambos os grupos, tanto o grupo que quer pesquisar e está iniciando agora, como o grupo que só quer aplicar isso talvez em uma outra área futuramente, ou talvez aplicar isso, digamos, em uma empresa que ele vai criar, ou que já está trabalhando, esse tipo de coisa. Não tem a intenção de inventar um algoritmo novo de agrupamento nessas aulas, não. Nessa uma horinha. Tem que aprender a usar. Aprender a usar e aí pega um conjunto de dados próprio e segue. Então, eu tenho um desafio para vocês, para vocês implementarem até a próxima aula. Vocês vão pegar essa base de dados íris e vão determinar dos quatro atributos existentes, né, que é largura e comprimento da pétala, largura e comprimento da sépala, quais dois desses quatro produzem o melhor agrupamento? Entendeu? Tem quatro. Aí você vai fazer as análises de 2 em 2 e vai determinar quais deles produzem o melhor agrupamento para 3 clusters. Tá claro? Aí na próxima aula eu vou selecionar aleatoriamente 2 ou 3 pessoas para apresentar o resultado. Aí sendo aleatório, dá um sentimento de justiça a algumas pessoas e também acho que ajuda a todo mundo querer implementar para estar pronto para mostrar o resultado. Sim, eu posso mandar o código, Pronto? Sim, vou mandar a aula gravada também. A aula gravada eu vou botar no canal, lá no YouTube. E acho que eu boto até o link, talvez, também, para o código. Algo mais? Então, não esqueçam de curtir e compartilhar lá no canal do YouTube, para ver se atrai mais gente, né, para participar desse negócio. E também é uma forma quando você curte o vídeo lá no YouTube, ele vai para mais pessoas, né? A IA lá do Google entende que é uma coisa interessante e apresenta para outras pessoas. Então, obrigado a todos e em breve vou marcar uma nova aula pelo Calendar, provavelmente na terça. Se eu não der a aula na terça, talvez eu disponibilize mais aulas, porque eu tenho já algumas aulas gravadas para vocês assistirem e a gente se reunir depois para ver uma parte prática disso daí. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima aula.